Olá pessoal, tudo bem? Precisamos falar sobre meio ambiente. A questão ambiental é um tema atualíssimo, muito cobrado no vestibular, muito cobrado no Enem. Vai ser o tema da nossa próxima prova. Então por isso eu fiz essa pequena revisão aqui para vocês sobre os principais pontos aí que serão cobrados na prova de vocês, ok? Então o tema central é a crise ambiental global, os fatores, né, que ajudaram ou que levaram o planeta a essa crise ambiental, as atividades humanas em geral, o nosso modelo de consumo atual, responsável direto, né, pela crise ambiental. Então esse é o tema que vai ser abordado, né, nessa revisãozinha aqui para vocês. Espero que ajude, ok? Vamos lá. Bom, a preocupação ambiental é recente. Então a gente pode dizer que, historicamente falando, né, a preocupação em relação aos recursos naturais, às mudanças climáticas, ela é muito recente, historicamente pelo menos. A primeira reunião mesmo organizada pelas Nações Unidas, né, organizada pela ONU, a entidade que representa a maioria dos países do planeta, aconteceu apenas em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Estocolmo, na Suécia. Foi a cidade escolhida para ser a sede da primeira reunião, né, organizada pela ONU sobre a temática ambiental. Nessa reunião, né, o principal debate foi a dimensão humana, ou seja, o impacto das atividades humanas sobre os recursos naturais, sobre a natureza, sobre o clima e, é claro, as atividades humanas que estão causando as mudanças climáticas, o aquecimento global, o esgotamento dos recursos naturais. Então, essa reunião a gente considera que é o primeiro passo, né, para levar as discussões. Próximas reuniões virão mais tarde, mas o primeiro passo em relação aí à temática ambiental. Portanto, 1972, em Estocolmo, na Suécia. Os países desenvolvidos e subdesenvolvidos acabaram não se entendendo muito bem, né? A questão econômica acabou falando mais alto do que a questão ambiental, o que não é novidade, né? Em 1992, a segunda reunião, né, essa principal, ela aconteceu aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, conhecida aí como ECO 92, Rio 92, reunião da ONU sobre desenvolvimento sustentável. Essa reunião, considerada a mais importante, para alguns a mais importante até hoje, dessa reunião, os debates levaram à elaboração da chamada Agenda 21. Como o próprio nome diz, a gente pode perceber, né, que a Agenda 21 seria uma espécie de compromisso, uma agenda, itens para serem cumpridos no século 21. Lembrando, normalmente esses documentos que tratam das questões ambientais, eles também trazem questões sociais. Então a gente encontra na Agenda 21 questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, mas também a eliminação, a redução da desigualdade social, a eliminação da pobreza. Então é comum nesses documentos, né, questões ambientais, mas também as questões sociais, né? Um acaba estando ligado ao outro, ok? Após a reunião, a ECO 92, em 1997 foi assinado o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, o nome diz, ele foi assinado na cidade japonesa de Kyoto. Nessa cidade, os países que assinaram o documento, né, que participaram da reunião, eles se comprometeram a reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa. Percebam bem como que eu disse. Diminuir a emissão de gases que agravam o efeito estufa. Até porque, vamos refletir um pouquinho, afinal, o que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Ele é responsável, por exemplo, pela manutenção da temperatura do planeta. Ou seja, sem o efeito estufa, a temperatura do nosso planeta não seria compatível com a vida. Então quer dizer que o efeito estufa é bom? Sim, o efeito estufa é bom, garante a vida no planeta. Mas então qual é o problema? A emissão de gases poluentes, principalmente o CO2,
o metano. O acúmulo desses gases na atmosfera vem agravando o efeito estufa, deixando a atmosfera mais densa e impedindo que a radiação solar escape para o universo, né, escape para o espaço, prendendo o calor aqui na atmosfera. Isso tem levado a um aumento da temperatura média do planeta. E esse aumento da temperatura média do planeta ele pode trazer uma série de consequências. Por exemplo, furacões mais intensos, furacões em maiores quantidades, porque o furacão ele está diretamente ligado à temperatura da água do oceano. Os tufões também. Então, o aquecimento médio, né, do planeta, ele pode trazer sérios, graves danos ambientais, fenômenos climáticos que seriam agravados, ficariam maiores, mais potentes. Outra questão muito importante, atenção agora, é o derretimento das calotas polares. Imagina isso, a Terra aquecendo, a temperatura média aumentando, o calor faz com que as regiões polares percam as partes da sua massa de gelo e toda essa água, essa água que derrete, o gelo que derrete, essa água vai para os oceanos. Aí o que isso causa? Um aumento médio no nível dos mares e oceanos, fazendo com que regiões costeiras sejam inundadas. Mais ou menos assim, se você for comprar uma casa na praia, se a temperatura do planeta continuar aumentando, é melhor comprar uma casa a 500 metros da praia, porque logo a água vai chegar lá. Não, isso não tem graça, né? O fato é que a elevação do nível dos oceanos já vem causando danos, né? Algumas ilhas tendem a desaparecer, países que têm um litoral um pouco mais baixo, altitude um pouco mais baixa, tende a ser inundado no futuro caso esse cenário não se altere. Então, o aquecimento global talvez seja o principal problema ambiental da atualidade e que vai atingir o planeta por igual. Ou seja, quem polui o planeta, quem usa mais os recursos naturais, são os países ricos. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália, ou seja, aqueles chamados países do G7, G8. Esses países são os principais poluidores e aqueles que mais utilizam os recursos naturais. Portanto, eles causam os maiores danos. Porém, quando os efeitos das mudanças climáticas chegarem ou se agravarem, esses países terão tecnologia, dinheiro para enfrentar essa crise. Já os países subdesenvolvidos, os países mais pobres, sofrerão esses danos aí com esse agravamento aí dos fenômenos climáticos com maior intensidade. Afinal, menos recursos, menos tecnologia para se proteger desses efeitos. Relembrando, os países ricos poluem o planeta, os países pobres pagam a conta. Justo, né? Bom, então só para relembrar, o protocolo de Kyoto foi assinado na cidade japonesa de Kyoto, um acordo para redução da emissão de gases do efeito estufa, né, que agravam o efeito estufa. Esse acordo, assinado em 1997, entraria em vigor em 2005, porém um fato acabou enfraquecendo o acordo: a saída dos Estados Unidos. Eles saíram do acordo. Um dos principais poluidores do planeta, alegando questões econômicas, lógico, eles acabaram abandonando o protocolo, ou seja, a saída dos Estados Unidos enfraqueceu o acordo. Outros países também, aqueles que fazem parte da OPEP, por exemplo, OPEP, o que é a OPEP? Lembra? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São aqueles países que possuem os maiores postos de petróleo e que acabam controlando a produção mundial. Como eles são dependentes do petróleo, eu acho que eles não querem reduzir a queima desse combustível. Lembrando que a queima do petróleo, do carvão mineral, do gás natural são responsáveis aí por boa parte das emissões de CO2 na atmosfera. Ok? Então, os Estados Unidos assinam o acordo e depois sai. Foi muito criticado por isso. Bom, continuando. Em 2002 foi realizada a terceira reunião, né, da ONU sobre questões ambientais. Essa reunião aconteceu na África do Sul,
na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, e ela teve como temas principais, né, lógico, a questão sustentável, sustentabilidade e também o uso de fontes renováveis de energia. Lembrando, temos que saber quais são as fontes renováveis de energia. Por exemplo, solar, eólica. E não esqueçam do conceito, né? Fonte renovável é aquela que você utiliza uma vez e ela pode ser refeita, reutilizada. Normalmente essas fontes elas poluem muito menos do que as fontes tradicionais. Lembrando que as fontes tradicionais são o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e a energia nuclear. Ok? Portanto, em 2002, na África do Sul, a terceira reunião, né, sobre a temática ambiental. Em 2012, a quarta reunião, né, organizada pela ONU sobre meio ambiente, conhecida como Rio+20. Por que Rio+20? Alguém me falou. É que ela aconteceu 20 anos depois. Ela aconteceu 20 anos depois da reunião no Rio de Janeiro, que é um marco, né? Então, Rio+20, essa reunião ela volta para o Rio de Janeiro, então, portanto, a segunda no Rio de Janeiro, e ela foi mais uma revisão, né, de tudo que foi debatido nas reuniões anteriores, e para apontar caminhos, né, porque parece que não está funcionando muito não, né, se a gente analisar bem. Recapitulando, 1972, Estocolmo, Suécia. 1992, Eco Rio 92, no Brasil. 2002, Rio+10, África do Sul, Joanesburgo. E 2012, Rio+20, de novo no Brasil, de novo no Rio de Janeiro. Essas reuniões, elas têm como tema central o desenvolvimento sustentável. Aí, vamos pensar um pouquinho. O que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental. Desenvolvimento econômico sem ou prejudicando o mínimo possível a natureza. Então, são formas de desenvolvimento que visam a proteção do ambiente. Crescimento econômico associado, aliado à preservação ambiental. Isso é desenvolvimento sustentável. Comportamento sustentável, pensamento sustentável, políticas sustentáveis, são todas políticas e ideias que tratam do uso dos recursos naturais sem esgotá-los. E por que devemos fazer isso? Pausa para a poesia. Prontos? Momento poesia. É responsabilidade das gerações atuais garantir um ambiente preservado para gerações futuras. Senão nossos filhos, nossos netos não terão mais um planeta para sobreviver. Se nós continuarmos usando os recursos naturais como se eles fossem inesgotáveis. Lembrando, o nosso modelo de consumo ele ainda continua insustentável. Ou seja, estamos acabando muito rápido, inclusive, com os recursos naturais. Em 2015, foi assinado o Acordo de Paris. O Acordo de Paris teve como tema central as mudanças climáticas. É o acordo mais recente, né, que envolveu a maioria dos países, porém, novamente, os Estados Unidos foi protagonista do fracasso do acordo. Os países europeus principalmente se comprometeram, né, com mudança aí na matriz energética, né, por uma matriz energética mais limpa. Os europeus, por exemplo, se comprometeram a não utilizar mais carros movidos a gasolina, por exemplo, até 2040, ambicioso. Porém, os Estados Unidos assinou o acordo, porém mais tarde retirou a assinatura. O atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. E os Estados Unidos ele acaba ficando muito mal visto, principalmente nesse aspecto, né? Um dos maiores poluidores do planeta acaba não se comprometendo aí para ajudar a resolver a questão climática, as mudanças climáticas e tudo mais. Lembrando, um dos maiores poluidores, normalmente ele adere aos acordos e depois acaba se retirando. Pega mal, muito mal. E a gente pode perceber isso, né? Normalmente os países ricos, eles não são unânimes, não entram em acordos sobre as questões ambientais, sempre é uma divergência. E prestem atenção, essa divergência normalmente
ela ocorre por interesses econômicos. Por exemplo, qual que é a alegação dos Estados Unidos? Se eu for reduzir a emissão de CO2, por exemplo, eu teria que mudar a minha matriz energética e economicamente não seria muito bom. Economicamente não seria muito bom. Então as questões econômicas, elas sobrepõem as questões ambientais. Normalmente e infelizmente é assim. Estados Unidos protagonista dessas questões. Bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns dos problemas ambientais, talvez os mais sérios, tá? Eu fiz uma listinha aqui para vocês, né, pensando na prova, inclusive. Atualmente, o nosso modelo de consumo... Espera aí. Perceberam o que eu fiz, né? Atualmente, o nosso modelo de consumo, ele é insustentável. Trocamos. Nem sempre porque precisamos, mas trocamos. Isso vem produzindo um fenômeno atual, né, que é o lixo. Mas o lixo é atual? Acho que não. Um tipo específico de lixo, que é o lixo eletrônico. Esses produtos aqui, no passado, produtos eletrônicos, eles duravam muito mais do que dura atualmente. Então a substituição desses produtos, a troca desses produtos atualmente, ela é muito acelerada. Então a quantidade de lixo eletrônico é um grande problema da atualidade. Cada vez mais temos montanhas de lixo ligados a produtos eletrônicos que a gente tanto gosta no nosso dia a dia. E para produzir esses produtos são necessários minerais, recursos naturais, que estão ficando cada vez mais escassos. Então o problema é do lixo. Não só o eletrônico, mas o eletrônico é um grande problema da atualidade. Queimadas. Tem até um videozinho da minha filha, acho que a maioria de vocês conhecem, né? Queimada pior dos mundos. A queima de floresta, por exemplo, no Brasil, é um problema gravíssimo, né? Libera uma grande quantidade de CO2 na atmosfera. E o CO2 é um dos gases aí que colaboram, contribuem para o agravamento do efeito estufa. E, além disso, a queimada, polui a atmosfera, elimina os nutrientes do solo, retira a fertilidade do solo, afeta a biodiversidade animal e vegetal. A queimada, ela destrói a árvore, a planta que absorve o CO2 da atmosfera. Então, com a queimada eu estou produzindo CO2 e estou eliminando o ser que pode absorver esse CO2 da atmosfera. Lembrando, o Brasil ele contribui demais para o aquecimento do planeta, principalmente queimando suas florestas, nossa floresta amazônica. Queima de combustíveis fósseis, é óbvio. Quando você analisa a matriz energética mundial, é fácil notar que a maior parte da matriz energética mundial é composta por combustíveis fósseis, que tem como base o carbono. Então a queima de combustíveis fósseis libera gás carbônico, o principal agravador do efeito estufa. Poluição da água. As previsões são muito pessimistas para o futuro. Boa parte do planeta, norte da África, Oriente Médio, sul da Ásia, boa parte do planeta e as populações que vivem nessas regiões já sofrem e sofrerão muito mais com a falta d'água. Falta da água potável. Por quê? A água é um recurso abundante no planeta. A água doce é a parcela menor, mas o grande problema é o jeito que a gente trata a água. Cada vez mais poluindo. A maior parte dos rios do planeta já estão poluídos. Então, um bem tão precioso, fundamental para a vida, sendo tratado com indiferença. O resultado está aí, falta d'água e o agravamento dela no futuro. Conflitos, a desigualdade social aparece também, porque quanto mais pobre a pessoa, maior a dificuldade para ter acesso à água. Então o cenário não é positivo, é negativo. Degradação do solo, desertificação, compactação do solo, ou seja, problemas ambientais ligados à perda da fertilidade, por exemplo, o uso indevido do solo, o uso de agrotóxicos, contamina o solo, aumenta o pH do solo, tudo isso faz com que o solo também, né, seja degradado, diminua a produtividade, e o grande problema aí no caso é a desertificação. Você sabe o que é obsolescência programada ou planejada? Quanto tempo dura um aparelho como esse? Para cá.
os celulares, os produtos eletrônicos principalmente, eles são feitos para ter uma certa durabilidade, para durar um determinado tempo. Chegou naquele limite de tempo, eles começam a dar defeito ou ficam obsoletos porque a tecnologia foi alterada de forma que ele se torne inútil. A obsolescência programada, ela foi feita para nos levar a trocar a mercadoria. O objeto ele é feito para estragar. E por que isso acontece? A indústria precisa continuar vendendo. E para continuar vendendo, o produto ele não pode ser eterno. Ele tem que ter uma certa durabilidade, ele se torna obsoleto e é substituído por um novo produto. Isso agrava aquele problema que a gente falou agora há pouco, que é o problema do lixo eletrônico. Então, os aparelhos eletrônicos, principalmente, né, celulares, computadores, eles têm uma certa durabilidade e se tornam obsoletos, te levando a trocar. Pense nisso. Outra é a obsolescência perceptível. Te convencer que você precisa de outro produto. Como que isso é feito? Principalmente através da propaganda. Propaganda pela internet, por exemplo, que hoje, né, é o principal. Então, você é convencido a trocar sua mercadoria, mesmo que você não precise. Afinal, essa é boa, né? Qual é o objetivo da propaganda? A não ser te fazer infeliz com o que você tem. Seu produto é antigo, é velho, é obsoleto, não serve mais, não está na moda. Então a propaganda te convence a trocar a mercadoria. Então a obsolescência programada e a perceptiva é o modelo é o planejamento industrial que nos leva a trocar nossas mercadorias muito rapidamente. Ou porque a tecnologia foi superada, ou porque eu fui convencido a trocar mesmo sem precisar. Isso, Letícia. Isso agrava a nossa pegada. Falei pegada? Pegada ecológica. O que seria a minha pegada ecológica? Pegada ecológica é o quanto eu, Fábio, ou você, ou nós, utilizamos os recursos naturais. Quanto maior a nossa pegada ecológica, mais recursos naturais eu utilizei do planeta. Aí tem uma regra básica sobre isso. Quanto mais rico o país, mais desenvolvido, maior a sua pegada ecológica. Mais recursos naturais ele utiliza. Quanto mais subdesenvolvido o país, menor a sua pegada ecológica. Então a pegada seria a nossa marca ambiental. Quanto de recursos naturais do planeta a gente utiliza no nosso dia a dia. Lembrando, quanto mais desenvolvido o país, maior a sua pegada ecológica. Tem um teste na internet, você digita lá www.minhapegadaecológica.com.br e você responde o questionário e ele vai te dar o seu perfil, a sua pegada. A minha não foi muito boa, não. Faça onde vocês se quiser, tá? Bom, e para encerrar, desenvolvimento sustentável, novamente, só para reforçar, tá? Desenvolvimento aliado à preservação ambiental. Crescimento econômico sem destruir os recursos naturais. Afinal, é responsabilidade das gerações atuais garantir um ambiente preservado para gerações futuras. Tá aí, pessoal. Essa é a revisão, espero que ajude, né? Alguns alunos pediram para fazer, então tá aí. Tá? Espero que ajude na prova. Beleza? Se inscreve no canal lá, tá? Não, pra cá.